Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Hoje, 2 de abril de 2022, sábado, estamos aqui retornando através de um vídeo para o estudo do Livro dos Espíritos. Estudo que é necessário para nos esclarecer, nos preparar para as tarefas da Casa Espírita, mas também nos preparar para a nossa dinâmica do dia a dia, do cotidiano, nesse mundo, no formato do nosso dia a dia, né? Para entendermos a nós, o conjunto dessa humanidade e todo esse ambiente que nos cerca. Hoje nós vamos ficar restritos a 2 temas, que é a recordação da existência corpórea. Nós, aqui encarnados, vamos lá, espírito, aqui encarnado, não tem recordação da vida passada a princípio. Na grande maioria das vezes, pode até ter uns lapsos, podem ter alguns flashes, como se diz, alguma coisa acontecendo, mas muito raramente não tem. Por quê? Pela falta de serventia, nos causaria embotamento e uma série de complexidades para darmos andamento naquilo que é necessário fazer. Ficaríamos presos a um passado. E por que o espírito, então, que é o tema de hoje, recorda daquilo que está da sua vivência terrena quando já está errático, ou seja, abandonou as vestes terrenas, desencarnou, morreu. O espírito vem com que propósito na encarnação? Se melhorar, né? Produzir uma melhora. Aqui nós vamos trazer um acervo pequeno daquilo que já é tranquilo para nós, para nos auxiliar no dia a dia, aquilo que dá certo, e vamos trazer um conjunto que nos é ofertado, ou não, às vezes é imposto, de outro conjunto de necessidades para que possamos experienciá-los através de provas e expiações e dar resultados que superem aquilo que produzimos no passado, ou seja, que possamos ir adquirindo espaço para essa continuidade. Muito simples, abrindo um pouquinho mais esse estudo. Muito simples. Pensa naquilo que você faz com facilidade. Não, você olha, não tem problema nenhum. Vamos supor a escola. Estou na escola, não tem problema nenhum com matemática. Matemática, ciência, as exatas estão perfeitas. Então, assim, não tem problema. Aí você muda a matéria, né? Vai para humanas. Aí você começa a ter questão com a língua, né? Com a gramática, com o português em si, que é uma língua difícil, né? Um idioma neolatino bastante amplo, bastante complexo, muito rico, mas cheio de nuances, né? Mas aí você tem dificuldade. Assim é a encarnação. Aquilo que vamos usar como a matemática são as facilidades que você recebe como ferramenta para te impulsionar. E os outros, que são mais difíceis, aquilo que você deve vencer. Então essa é a proposta. Ora, se chegamos aqui como espíritos para vencermos essas dificuldades ou essas necessidades que ficaram pendentes, é claro que a gente deve levar a memória. Porque senão, como é que a gente realiza quando está errático? A gente vai desenvolver, chegar lá do outro lado e dizer, hein? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual é a minha função? Qual é o meu objetivo? Não adianta nada. Então a gente leva essa memória. Agora, é claro que naquele estalo de desencarnar, e a gente desencarna de modos variados, né? Não vou ficar discutindo aqui essa temática, mas existem uma centena de milhares de formas e opções que a gente desencarna. Cada um conforme esse traço e de acordo com a experienciação do espírito, a sua maturidade, a sua capacidade evolutiva, vai ter um tempo para recuperar. Vai ter um tempo para recuperar. E aí pergunta, vai ser assim, eu estou avançando, tá? Como é que eu vou ver, como é que o espírito, a gente fica curioso, quer saber tudo de vida espiritual, né? Então tá bom. Como é que o espírito vai perceber essas experiências? Bom, primeiro, que ele não vai lembrar de tudo, não? Mesmo errático, para que ele vai ficar lembrando de pormenores de um cotidiano, por exemplo? Vamos lá. Não tem necessidade. Ele vai lembrando dos pontos que são cabíveis à sua instrução, à sua melhora, à
a sua continuidade no exercício de melhora. Então, isso vai ser como uma tela mental, que é exatamente, a gente vai projetar aquele filme à frente, já estou falando a gente em termos de condição de espíritos desencarnados. Já tivemos diversas, milhares de vezes nessa condição. Agora, encarnados, estamos estudando o que será quando desencarnarmos. Bom, e a outra forma como memória, como recordação. Vamos lembrar que, abrindo um precedente aqui para a gente comentar, tem um livro que foi lançado, acho que em 2000, Minha Vida em Outra Vida. Não é um livro espírita, não é. Ele teve abordagem nossa aqui no Brasil, em outros países, de uma abordagem espírita ou espiritualista, mas ele não é um livro espírita. Ele é um livro que demonstra a memória da existência de uma vida passada recente, né, de uma desencarnação, e eu não vou dar spoiler, é claro, mas mostra a lembrança nos dois tempos. Ela começa a ter sonhos, começa a ter flashes, começa a ter... Assim, o espírito também. Isso aí é uma exceção para o encarnado, tá? Mas lá para o desencarnado começa a ter essa percepção. E para que serve isso? Para a nossa melhora. Se eu era bom em matemática e fiquei me resolvendo, o que eu fiz com a gramática, com as humanas, né? Eu estava bem nas exatas, precisei. Disse, olha, você não fez nada. Você continuou trocando a letra, não sabendo pronunciar o R, tua gramática ficou um horror, você não sabia de português absolutamente nada, não adjetivava, não trazia o verbo no tempo certo. Isso é uma alegoria, claro. Então você ficou preso, vai ter que voltar para trazer de novo. Mas você tem que lembrar disso lá, que é para ter a justificativa de como voltar, todos voltam. Né? Eu estava vendo outro dia um filme do Chico, acho que nos idos de 70, ele reunido assim com várias senhoras lá da sociedade, tomando chazinho, e eles falando assim, pô Chico, a gente sempre que veio do céu para a terra, nessa reencarnação, a gente traz toda a lembrança do céu, assim, um pouquinho da lembrança? Não, senhor. A maioria das vezes, a grande maioria de nós todos aqui, estamos vindo do umbral. A gente nunca chegou no céu. Nós somos espíritos ainda muito primitivos, parados aqui nessa paragem, e que ficamos numa escala muito pequena. Nunca chegamos lá para cima, o chamado céu, né? Céu é uma expressão de um lugar paradisíaco, maravilhoso, avançado, onde o espírito pode habitar, um trecho maior. É assim, se chegar em nosso lar, bate palma. Ele já está com competência espiritual extraordinária. Então, quando chega lá do lado de lá, tem que lembrar. Quem lembra, né, de André Luiz no livro Nosso Lar, falando, nós citamos aqui, como ele vai recobrando aos poucos a memória dele. Ele vai recobrando o que aconteceu com ele, vai recobrando como ele se portava e por que ele se portava, né? Ele vai percebendo até alguns constrangimentos, né? Ele vai entendendo, com o exemplo de Lísias e de todos os outros que estão à sua volta, que a estrutura que ele usava aqui no planeta, a forma, a soberba, o regalo da cultura e tudo mais, só serviu para humilhar pessoas, não promoveu qualquer tipo de crescimento, de melhora no seu status. Então, serve para isso também. Vai lá do... Aqui nós somos constrangidos pelas provas e expiações, lá pela lembrança. É isso mesmo. Tanto que, se a gente der um salto quântico aqui na questão, vai lá na questão 975 do Livro dos Espíritos. Os espíritos sofrem pela lembrança do mal que deram causa, do mal que se consorciaram, do mal que produziram? A resposta é sim. E percebem a perda de tempo, percebem o que poderiam ter feito. Inclusive, sofrem pelo bem que deixaram de fazer e ali se instituiu o mal. Né? Ficou uma brecha. O mal não é criado por Deus para nós. O mal é o não exercício do bem, ou o exercício equivocado do bem. Também tem isso. Né? O inferno está cheio de bons intencionados. Bom, mas progredindo. Essa coisa, o espírito, já falei, vai lembrar pormenorizado? Não tem necessidade. Ele pode lembrar de detalhes, assim, que são
necessários àquele momento da reflexão dele, como uma lição. Ele está naquele momento passando, já entendendo a sua condição errática, não mais material, mantendo sensações ainda materiais muito graves, muito grandes ainda, ficou latente aquilo, vai se desmaterializando, e isso depende do que? Grau de avanço. Né? Canrobert aqui, não vou comentar, não vou me botar nesse efeito não, mas parecido assim, a gente leva muito tempo para ajustar, acertar, ficar de bem, perceber as coisas e ver qual o valor desse exercício, de toda essa experiência que nós tivemos. Como é que o espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou um quadro que se apresenta? É porque ele dá uma certa redundância aqui no processo, dá um loopingzinho aqui. Já foi dito, conforme o merecimento, conforme o estado do espírito, conforme seu avanço. Então ele vai receber, por exemplo, em muitos dos casos não vai ser necessário revoltar o próprio espírito já errático se for um espírito de um criminoso. Ficar remoendo e revolvendo aquela terra do passado, mostrando a ele como ele foi cruel, como ele fazia com as pessoas, como ele produzia aqueles crimes e tudo mais. Não adianta, isso vai causar um constrangimento, não vai ter valor real, mas mostrar a ele sim, que ele ceifou vidas, que ele tinha responsabilidade, mas não precisa do detalhe, não precisa ser produzir esse mal-estar, a princípio. A princípio, vamos voltar lá, André Luiz, nos primeiros anos errático, ficou lá no umbral, que é muito pertinho ali do nosso lar, não fiquem pensando que é a distância, não, isso é muito bem coladinho. E ele rastejava, não tinha água, as feridas ainda abertas, tudo isso. Ele já tinha noção que já não estava mais no corpo, ele tinha a percepção, ele declara isso no livro. Eu já sabia que não estava mais na carne, não estava mais possuidor de um corpo, mas me via revestido como eu era, aos frangalhos, aos trapos, com as dores ainda e tudo. E ouvia muitos choros e tudo. Por quê? Estava parado numa área. Mas ali, naquele momento, ele ainda não tinha lembrança de tudo da vida passada. Só foi começar a recobrar quando entra para as câmaras de retificação. E ali ele começa a ser, como diz o nome, retificado, né? Trazido às suas memórias, às suas experiências. Como considera espírito o corpo que ele vê separar-se? Olha, aqui ele dá uma resposta como vestes imprestáveis que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Mas já existem outros estudos que avançaram que diz conforme o grau de desmaterialização ou de materialização, você tem um apego com esse corpo, sim. Você, no princípio, na maioria, olha, me liberei. Eu, como espírito, deixei de ter o peso do corpo que me opunha, né, uma dificuldade para mim, a sensação de liberdade. Mas, para outros, ele fica preso, apegado àquela matéria, não quer sair daquele lugar, não quer. É complicado. É de acordo com a capacidade que o espírito tem. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Aí é que está, lembra? Sim, e não na sua totalidade, não nos seus pormenores. Frequentemente assim acontece e essas lembranças se fazem compreender melhor o valor da felicidade a que podem aurir, buscar como espíritos. Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte: da mesma forma que aqui nós não temos a lembrança do porquê estamos passando determinadas dificuldades, ou estamos sendo afrontados, ou estamos sendo contingenciados em nossas tentativas de processos aqui encarnados, lá na erraticidade, e a gente não lembra, né? Lá na erraticidade é ao contrário. Como não tem mais a matéria para criar o constrangimento ele é moral. É moral. A gente fica submetido à condição de até se envergonhar. Meu Deus, acontece, voltando lá em nosso lar, acontece com o André Luiz. André Luiz chega um momento em que
Clarencio vai visitá-lo lá na Câmara de... E aí, tá melhorzinho? Ele fala, ele sim, começa com um rosário de lamentações e aí, no final, toma com muito carinho, muito zelo, mas toma uma corrigenda, ele só não fala de ti. Fica pensando nas melhores expectativas, não fica reclamando como a gente aqui, naquele desenho do meu tempo que falava ó dia, ó vida, ó azar. Né? Era o Lippe. Ele ficava lá, a hiena, junto com o leão, e ele ficava lá reclamando no desenho, ó vida, ó dia, ó azar. Bom, vamos avançar. Aqui pergunta, essa é um momento aqui, 317, após a morte conserva o espírito amor da pátria? Ele diz que a princípio pode, mas isso depende do grau de melhora. Porque manter o amor à pátria, tudo bem, por nós aqui, é uma questão de civismo, uma questão de lealdade à nossa bandeira, tudo bem. Perfeito isso. Só que quando você vai para o mundo errático, você ficar, por exemplo, você sai do Brasil, amar o Brasil, eu acho ótimo, mas é prova de um espírito ainda bem primário. Né? Está bem primário. Você está apegado. Da mesma forma que ter apego às coisas, a valores, ao faqueiro que ficou, né? Porque aqui na Terra ficam a família disputando o faqueiro da vovó. E lá na erracidade a vovó presa ao faqueiro de prata que deixou e os netos e filhos estão todos lá disputando. Bom, isso depende do grau, o grau de evolução. Ela pode dizer o seguinte, tudo que ficou, ficou, eles que façam o melhor uso, a mim não me cabe mais, não tem. Então está no grau de evolução, né? De uma formação mais primária, mais singela, mais básica, até espíritos que já vieram com a proposta de nos dar uma alavancada, de produzir, né, um avanço, né, e que ficam com essa pegada. Olha, está feito, vamos embora, a gente não tem que ficar afeto a isso. Objetos, essas coisas, né, ficam aí. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Bom, essa é sim. Modifica porque tudo está numa fase de evolução. Nós precisamos evoluir. Né? É compulsório, vai evoluir. Não tem jeito. Você pode até ficar estacionário por um período, ou 2, ou 3, enfim, mas num dado momento é dado um tranco e você vai evoluir. Isso vale para encarnados e desencarnados, na mesma, só que com ferramentas diferentes. Né? Muitos sofrem grandes modificações na proporção que o espírito se desmaterializa. Como é que nós nos apresentamos na erraticidade? Através das imagens, através da imagem, desculpe, que o nosso perispírito projeta na percepção do outro. Porque errático já não está enxergando com os olhos. Tem os olhos, gente, tem nariz, tem boca, vai ter tato, vai ter paladar, vai ter a visão, não vai estar embotada por um óculos, por exemplo. Né? Não vai ter necessidade. Mas isso tudo vai estar lá do outro lado. Afinal de contas, o teu perispírito, o nosso perispírito, vivenciou, presenciou isso por muito tempo. Você não retira esses laços, nem coloca ele num conjunto de nuvens, né? Na nuvem, né? Realmente, para estar lá afastado e tratando disso de modo errático. Não, não é isso. E os esquecidos, né? Aí ele começa aqui assim, e quando há o esquecimento? A mesma coisa. Você está lá na erraticidade, está tendo esquecimento de alguma coisa que é necessária, vai ser provido para que você tenha esse acervo ao dispor, esse videotape, tempo do videotape, né? Ao dispor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ou até aquele momento de tribulação quando ele desencarna? Bom, é simples. A gente está fazendo uma passagem de 2 meios, do físico para o espiritual. Vai haver transição. Não somos todos espíritos evoluídos, não somos todos tratados. Então nós vamos ter um certo barulho, um certo ruído na nossa transferência, uma certa tribulação. As nossas percepções vão ficar um pouco embotadas,
um pouco diluídas com tudo o que aconteça, até que a luz se estabeleça e a visão do espírito ganhe aquela lente necessária para a percepção. Beleza. Comemoração dos mortos e seus funerais. É aquilo que a gente falou. 2 de novembro, aqui no México. O México é uma festa, né? No México, quem tiver a oportunidade, dia 2 de novembro é uma das festas mais importantes no país, né? Aqui é uma data reverenciada para lembrarmos dos nossos mortos, dos nossos queridos que já partiram para o plano errático, mas é um motivo também de muita choradeira, né? De muita frustração, lembranças difíceis daqueles que não têm percepção do que é a vida futura. E tem uma coisa, é muito comercial, né? Então, gera uma quantidade de recursos extraordinária, mas é importante para o espírito? Veja bem, quem de nós não gosta de ser lembrado? Erraticamente ou encarnado, todos nós gostamos de ser lembrados, ser paparicados pela boa lembrança. Então tem a serventia e isso acontece. Sensibiliza os espíritos ao se lembrarem do que foram caros os seus na Terra? Sim, sim. Ele tem essa. A gente tem sempre que lembrar uma coisa. Eu sempre gosto de falar a respeito disso. Quando nós perdemos, né? Perde sim. A pessoa diz, não perdeu, se transformou. Perde, porque sai do nosso convívio, sai da nossa vista, sai do tato, sai do olfato, sai da pegada. Perde, na minha concepção. Essa concepção não dessa perda como a gente considera a perda de valores materiais. Mas quando a gente deixa de ter a pessoa perto da gente, dá uma sensação de vazio, sim, dá. Com todo estudo, a gente ama, a gente gosta, a gente quer, né? Então é natural. Então, eles ficam sensibilizados, sim. Da mesma forma que eu estava falando, que quando um ente querido nosso, pode ser um familiar, pode ser um amigo, enfim, parte para a erraticidade, deixa um conjunto de pessoas, e acho isso até importante, porque é um conjunto de pessoas que vão pranteá-lo. Sua lembrança, sua memória, a saudade que vai se instalar com a ausência daquele ser, com certeza vai instalar uma saudade, e isso tem um volume, né? A mesma coisa acontece lá também, né? Porque quando esse espírito parte, a princípio, se for mediano, ele vai ter saudade, lembrança dos seus queridos, vai ter... Ou então não, um espírito mais evoluído, ele percebe que aquela foi uma passagem necessária, que vai ter o encontro com seus familiares ainda vivendo na condição terrena, mas vai encontrar um sem número de espíritos da sua família espiritual, faz parte de outro estudo, da família espiritual que já amadureceu no plano errático. Então, não vai ser um motivo de dor, sofrimento e atraso. Não, ele vai ter a maturidade em perceber. Outros não, ficarão afetos aos seus queridos, né? E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar porque ninguém foi lhes prestar homenagem? É aquela história, né? Eu já tenho papai, mamãe e outros queridos que já estão no plano errático. Eu não sei porque, né, a gente aponta para cima, como se isso fosse uma referência, né? Não existe em cima e embaixo, é só olhar o planeta Terra, essa bola maravilhosa, nessa circunferência extraordinária. São referência de cima e embaixo em relação a outros astros, né? A gente está solto aqui dentro desse multiverso, dentro dessa nossa galáxia. Mas falando, então, quando a gente está lembrando aqui no pensamento. Claro que no dia de finados, muitos desses espíritos vão aproveitar aquele momento que os familiares se reúnem em torno do túmulo para homenagear e vão se apresentar para matarem a saudade. Tem sentimento. Por que o espírito parou de ter sentimento? Uma coisa é maturidade e avanço moral. A outra é o sentimento. O sentimento não deixa de haver. O sentimento de amor, de bem-querer, de torcida, de evolução, de crescimento, de expandir-se, isso não deixa. Ao contrário, quanto melhor o espírito, mais desses sentimentos ele não só evoca, como transmite. Então,
Ficam alguns chateados? Vai depender do seu estado de evolução. Alguns vão perceber que aquele ali foi só um momento, uma transição para entregar à Terra o carbono que nós utilizamos aqui na formação desse corpo. Ó, a entrega à Terra vai ser consumido e ponto. Alguns vão preferir, inclusive, a cremação, né? Que é aquela... Qual a origem do desejo de que certas pessoas experimentam? Eu quero ser enterrado em tal lugar. Eu quero ser enterrado junto de fulano e beltrano. Ah, eu quero um túmulo assim. Espíritos ainda preocupados com os seus valores materiais, como se isso fosse uma referência no plano errático. Não é, né? Basta ler no Evangelho uma rainha de França, e aqui também no Livro dos Espíritos, uma declaração, né, da rainha de França, falando, quando chegou lá do outro lado, aqueles que ela achava e julgava serem menores por uma questão de não realeza, de não sangue azul, essa coisa bobagem que ainda hoje algumas pessoas perseguem, ela percebeu que era uma questão de evolução moral. Nós estamos aqui para fazer esse crescimento, ajuste moral. E voltamos ao plano errático, carregando essas sensações para dar possibilidade do crescimento da evolução moral. Porém, como não existe matéria, o constrangimento se faz por outras maneiras, inclusive pela situação da vergonha alheia, né? O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Muitas das vezes sim, outras não, depende da evolução, tal qual alguns espíritos assistem o próprio enterro com tranquilidade, outros veem um enterro sem perceberem que são eles próprios que estão ali como ator principal, e outros partem sem olhar para trás. Assim, seguem. Já tem um estado de evolução, não está preocupado com as cerimônias e homenagens que vão ser produzidas, porque sempre se produz, né? Quando morre fica assim, nossa, ele era ótimo, ele era maravilhoso. Aí vem aqueles exercícios de fazer determinadas comunicações que, a maioria das vezes, é uma hipocrisia. Então, existem esses estados, né? Vamos ver, tem mais coisa? Para acabar, o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição de que tem da vida futura? Essa é uma boa pergunta. Porque os povos, mesmo os mais primitivos, como nós falamos, independente da data de 2 de novembro, que foi instituída pela Igreja Católica, existiam outras datas. E às vezes não tinham nem datas, eram questões de períodos de lua ou períodos da mudança do clima, né? Saindo outono para entrar inverno. Naquele momento, naquele ato, havia algum tipo de comemoração, algum tipo de transição. É comum. E é uma consequência, ele diz assim, natural. A gente está recebendo isso porque faz parte de estarmos, de alguma forma, depositando as nossas homenagens, né? Essas comemorações é a consequência desse instituto, né? Desse estatuto, é quase litúrgico, na verdade, mas é para você poder externar, como quando naquele momento da separação efetiva, que é quando o corpo desce à terra ou quando o corpo adentra para ser cremado, é o momento em que nós começamos a realizar aquilo que Elizabeth Kubler-Ross fala, que são as questões do luto, né? Os 5 estágios do luto. Então existe luto, creio, né? Para aquele que parte e para aquele que fica. Diferentes respostas, né? Aquele que parte, às vezes, muito apegado, deixa mulher, filhos e tudo mais. André Luiz ficou muito tempo, afeto, e assim na ânsia, na vontade, buscando de qualquer maneira volver ao planeta Terra para poder entender como estava a família, os filhos e tudo. E a gente sabe na história, né, que quando isso acontece, ele chega e fica aturdido, né? Ele fica impactado, descobre que a mulher já não é mais viúva, já está casada com outro homem, que os filhos cresceram, que a menina tem uma lembrança eterna do pai e o menino já quase nem lembra do pai, porque foram as relações que foram construídas e foram designadas.
Mas ele percebe que quando volta, num primeiro momento, ele não estava nem preparado para aquele contato. Então a gente tem que lembrar que isso também ocorre com os nossos queridos e as nossas queridas quando partem. A questão foi isso, questões 304 a 329. Em 30 minutos e 11, 12, 13 segundos agora, nós conseguimos dar um passeio. Estudem, abram o livro, estudem um pouco mais e felicidades. A gente agradece muito a oportunidade do encontro, do estudo, e elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, modelo e guia de nossa humanidade, o norte verdadeiro para onde se volta a agulha da nossa bússola íntima, moral, a todos os bons espíritos, Dr. Hermann, espírito patrono dessa casa do caminho, espírito que nos consagra e nos recebe a todos indistintamente com as dores mais variadas. Está ansioso certamente para voltar ao trabalho dentro da casa do caminho e todos já se preparando para esse reencontro, já nos ensaios com as palestras presenciais que estão sendo feitas e ainda exercitando esse modelo digital, que foi uma aquisição que nós tivemos. Ficamos gratos e dizemos muito obrigado a essa espiritualidade pela condução, pela orientação e por nos permitir a expressão da nossa reflexão através desse meio. Graças a Deus.